tava querendo fazer esse vídeo já tem alguns dias, mas eu tava esperando uma informação se tornar oficial e agora se tornou. Pois bem, um dos motivos do desespero do Bolsonaro, que começou a aumentar muito nos últimos 10 dias, é que o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que é o Alexandre de Moraes, ele começou nas últimas semanas a articular com os militares. Diferente do Fachin, que era o presidente do TSE, o Alexandre tem contato direto com vários generais da ativa. E agora o Alexandre marcou uma reunião para essa terça-feira, às 15 horas, com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio. O que está acontecendo nos bastidores é o seguinte: o Bolsonaro está vendo qualquer tentativa de golpe dele ir por água abaixo. Ele não tem apoio nenhum para a tentativa de golpe. Até mais ou menos 3 semanas atrás, 3 semanas, um mês atrás, o Bolsonaro ainda achava que se ele tentasse fazer alguma coisa para causar uma comoção nacional ou uma convulsão social, ele conseguiria apoio de parte dos militares, e ele não precisa de todos, precisa só de parte para tentar alguma coisa, para dar golpe, colocar uma garantia de lei e ordem, enfim, ninguém sabe qual exatamente é o plano do Bolsonaro, mas ele pensava que as coisas estavam mais ou menos nos trilhos, assim, muitas coisas saíam do controle dele, mas que dava para ajeitar. Porém, nas últimas semanas, com a articulação do Alexandre de Moraes, esse plano foi completamente por água abaixo. Então hoje, se o Bolsonaro tentar dar um golpe, o que vai acontecer é que ele vai acabar preso. Então o Bolsonaro está desesperado. É por isso que ele, o Carlos Bolsonaro e o pessoal mais da ala golpista do Bolsonaro começaram a focar mais na eleição. Você pode ver que o Bolsonaro, ele ainda fala uma coisa golpista aqui, outra ali, mas você vê que nos últimos dias ele abandonou completamente o discurso golpista. Faz o quê? Desde sexta-feira passada que ele não fala nada sobre urna, nada sobre TSE, não ataca ninguém. E olha, a última vez que ele atacou também foi um ataque bem pequeno comparado aos ataques que ele fazia 2, 3 semanas atrás. Por quê? Porque deu ruim. Deu muito, muito ruim. Eu vou te explicar aqui a articulação do Alexandre de Moraes e o que pode acontecer com o Bolsonaro. Ele tá desesperado. É por isso também que o Carlos Bolsonaro tirou licença. Muita gente não sabe, mas o Carlos Bolsonaro, faz mais ou menos 2 semanas, ele tirou licença da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para se dedicar 100% à campanha do pai dele, do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque eles perceberam que, golpe deu ruim. Ô Carlos, tira a licença aí, que a gente tem que ganhar a eleição agora. Não estava nos planos ter que ganhar a eleição. Esse é o tamanho do desespero dos caras. Vou te explicar tudinho isso e vamos dar risada aqui do desespero deles. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tic-tac. A jaula tá chegando, viu, Bolsonaro? A partir de janeiro, é jaula! Então, peço aí sua inscrição antes aqui no Plantão Brasil. Olha, é um segundinho, aqui embaixo tem o botão inscrever. Você se inscrevendo, estamos aí há pouco mais de 40 dias da eleição. E quanto mais inscritos tiverem, não só o Plantão Brasil, viu? Outros canais de esquerda, tem lá o Portal do José, o Clique Política, tem o Aqui a Santarém, tem vários canais aí de esquerda, o 247, Revista Fórum. Se inscreva nos canais de esquerda, porque quanto mais inscritos, maior o alcance que a gente tem. O YouTube começa a mostrar mais os vídeos na página inicial, começa a mostrar mais como vídeo sugerido para quem também não é inscrito. Então a gente consegue bater de frente e quebrar as fake news desses malditos. Então, um segundinho, se inscreve aí. E olha, na descrição eu deixo os outros 2 canais. Tem o canal Thiago dos Reis, onde os vídeos são mais curtos, e o canal Cortes do Thiago. O canal de cortes está chegando aí a 50 mil inscritos, e o canal Thiago dos Reis, o objetivo é chegar até a eleição com 200 mil inscritos. Falta um pouquinho lá, mas se você se inscrever, aí vai faltar um pouquinho menos. Agora, vamos falar sobre o Bolsonaro, o Alexandre e tudo mais. Então, olha, já está, desde ontem à noite, na agenda oficial do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que também é ministro do STF, um encontro às 3 da tarde da próxima terça-feira, com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio. Os dois vão conversar a sós, ou seja, o Alexandre de Moraes ligou pro ministro, o Alexandre é quem ligou. Acertaram, o ministro vai sair lá do Ministério da Defesa e vai ao TSE, o encontro será no gabinete do Alexandre, e os dois vão conversar a sós. Ok, nas últimas semanas, o Alexandre está em contato direto com vários generais da ativa. Olha, eu falo, é uma curva muito feia da história do Brasil, assim, para mim é trágico que o presidente do TSE precise conversar com generais da ativa, assim, para mim isso é horrível. Mas, enfim, o que aconteceu foi o seguinte: o Fachin não tinha interlocução nenhuma
com nenhum militar. O Fachin simplesmente é avesso a qualquer tipo de interlocução. Ele não é um ministro do STF que é político. Quando eu digo político, é assim, a pessoa que faz política, que chega, conversa com um, conversa com o outro, articula aqui, articula ali. Não. Todas as vezes que o Fachin teve decisões políticas, que foram no âmbito da Lava Jato, quando ele estava junto com o Sérgio Moro, com o Dallagnol e tudo mais, não era por articulação, é porque ele conversou com o Dallagnol logo depois ele ser indicado pela Dilma para o STF, e o Dallagnol falou, Raul, o Fachin é nosso. Não sabemos como foi a conversa, mas a partir dali o Fachin simplesmente se alinhou com a Lava Jato, mas ele... E aí as decisões dele eram políticas porque eram decisões sempre contra o Lula, contra o PT, contra a Dilma, decisões para derrubar a Dilma e para prender o Lula. Tá. Fora isso, ele nunca teve articulação nenhuma com ninguém. Ele não é esse tipo de pessoa. Então, você deve lembrar que nos últimos meses teve muita troca de farpas, muita pancada dos militares com o TSE. Olha, eles brigavam por ofício. O ministro da Defesa soltava um ofício mal criado para o TSE, o Fachin ia lá e por ofício ele falava, não... O Fachin chegou, essa foi boa, a coisa boa disso é que rendeu boas risadas. O Fachin chegou num dos ofícios do TSE a ensinar cálculo básico de estatística para os técnicos do Exército, inclusive indicando livros de introdução à estatística, falando, ó, vocês não sabem fazer uma continha básica, gente. Olha, pega uma calculadora aí, vocês estão passando vergonha. Essa parte foi boa, mas... Por conta disso, o Bolsonaro estava subindo tom. Tinha muito general bolsonarista que estava insatisfeito com o TSE. O ministro da Defesa também estava subindo tom. Aí, quando começou a chegar a posse do Alexandre, o Alexandre começou a aumentar a sua interlocução com os generais da ativa. Então ele começou a falar, ó, gente, vamos fazer isso, assim, assado. Ok, aí esses generais bolsonaristas, que o Bolsonaro previa que se ele tentasse dar um golpe, não sabemos qual o plano do Bolsonaro para a tentativa de golpe, não sabemos. Eu posso aqui chutar, ele pode tentar um auto-atentado contra os próprios apoiadores, talvez até contra militares, e aí uma convulsão social, aí ele tenta a garantia de lei e ordem, que é chamar o exército, alguma coisa assim, ou pode ser... No 7 de setembro acontecer alguma coisa, os CACs, né, os caçadores, atiradores, colecionadores saírem, fazerem alguma coisa, o Bolsonaro também chamar o exército, ou não chamar o exército, mas contar com a vista grossa do exército para o que vai acontecer. Enfim, não sabemos qual era o plano, mas precisa do exército no plano do Bolsonaro. E aí, o Alexandre começou a falar com os generais bolsonaristas que estavam insatisfeitos. Lembre-se de uma coisa, eu sei e você sabe que o Bolsonaro dissemina fake news sobre as urnas eletrônicas, mas muita gente não sabe. Eu vou te dar um exemplo, né? Saiu agora várias mensagens vazadas de um grupo de WhatsApp, que tem lá o Luciano Hang, da Havan, tem lá o Nelson Piquet, tem o dono do Coco Bambu, eu gosto de chamar de Coco Bangu, porque o Bolsonaro vai morar em Bangu, na prisão já, então... Pois bem, tem lá o dono da Mormai, de várias outras empresas, e você vê que eles falando ali entre si, o bolsonarista falando entre si não precisa disseminar fake news um pro outro, mas mesmo assim eles acreditam naquilo, eles realmente acreditam que a urna é fraudada, que tem não sei o que, eles acreditam nas fake news do Bolsonaro. E tem muito general bolsonarista que também acreditava, veja bem, eu falei no passado, não acredita mais. Por quê? Porque eles falavam, o Fachin realmente não quer fazer nada, os militares estão dando aí palpite, nós militares estamos aí dando palpite e o Fachin não quer aceitar nada. Aí, o Alexandre percebeu uma coisa, peraí, muitas das sugestões que esse pessoal está fazendo para tumultuar as eleições são coisas completamente irrelevantes para o processo eleitoral. Por exemplo, eles querem mais militares ali no grupo que vai fiscalizar a eleição. Tá. Eles querem algumas coisas que são extremamente irrelevantes, não muda absolutamente em nada na urna, não muda absolutamente em nada na organização da eleição. O Alexandre de Moraes falou, pô, se eu pegar algum desses trechos irrelevantes aí que eles querem e juntar tudo, eu falo, fiz aí algumas concessões, eles calam a boca e pronto. O Alexandre começou a falar com um, aí foi, ligou para outro, aí foi, ligou para outro, aí esperou um tempo, viu como que tava o clima, aí ligou de novo, aí foi falando com um com o outro, aí ele conseguiu acertar, a gente vai fazer uma ou duas concessões que são completamente irrelevantes, esses pedidos dos militares que o Alexandre vai conceder, e vocês aí calam a boca. E claro que ele não falou desse jeito. Se você falar desse jeito com os generais, aí você não tá articulando, você tá afrontando. Para militar ser afrontado, né? É um negócio, Então falou lá com
do jeito dele, bem cordial. Os militares também falaram cordialmente, conversas cordiais, falaram, ok, tá acertado, legal. Então o Alexandre agora vai ter esse encontro na terça-feira com o ministro da Defesa para acertar. O Fachin, a última coisa que o Fachin assinou como presidente do TSE foi um dos pedidos do Ministério da Defesa, que era colocar mais 9 militares nesse grupo aí das eleições. Aí o Fachin, coloca lá esses militares. O que esse grupo vai fazer? Nada. Exatamente, eles não fazem nada. Os militares estão lá. A última reunião que teve, o chefe do grupo, que é o Portela, o general Portela, ele estava tendo uma reunião com todo mundo do grupo. O representante dos militares ficou com a câmera desligada e o microfone desligado. Entrou mudo, saiu calado. Aliás, a gente nem sabe se ele entrou na reunião, porque se tá a câmera... Imagina se tá numa reunião do Zoom. Se você já fez reunião do Zoom, você deve saber como é. Se você não fez, é um aplicativo que faz videoconferências entre várias pessoas. Dá para fazer reuniões, sala de aula, tudo mais. Imagina uma reunião do Zoom em que um dos participantes ali não liga nem o microfone nem a câmera. Você acha que esse cara estava lá? Você está numa aula da universidade ou alguma coisa. Tem um dos alunos está lá com a câmera desligada e o microfone desligado. Mas ele está lá. O professor dá presença para ele, não dá. Pois bem, foi isso. Então eles perceberam, essas reuniões... Tem muita reunião que acontece que eu vou te falar. É só blá, 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 blá. Fala, ninguém decide nada e não serve pra porcaria nenhuma. Então eles falaram, põe aí os militares, aí o representante deles nem vai na reunião, deixa aí, vai. Tá, aí eles querem um pedido ou outro, queremos que sorteiem algumas urnas para imprimir o relatório da urna depois. Olha, é uma sugestão burra. Todas as urnas, quando acaba a eleição, se imprime o relatório automático. Das 5 da tarde, acabou, fechou a sessão, a urna automaticamente imprime o relatório. Foi tantos votos para cada candidato a presidente, tantos votos para cada candidato a deputado federal, estadual, senador, governador. Tá, imprime. Os militares queriam sortear algumas urnas para imprimir o relatório. Aí o Alexandre fala, isso já é feito, tá bom. Vou fazer isso aí que vocês querem, senhores militares. Claro, estou concedendo aí uma grande concessão nossa, hein? É isso. Pronto, esse tipo de pedido que o Alexandre fez concessões e que os militares ficaram assim. Então o Bolsonaro recebeu a notícia o quê? Que agora ele tem que ganhar a eleição. O golpe não dá, Bolsonaro, agora ganha a eleição. Por isso que mais ou menos 2 semanas atrás já estava em fase avançada a articulação do Alexandre de Moraes, o Carlos Bolsonaro do nada pediu licença na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O Carlos Bolsonaro ele estava articulando pessoalmente para tentar salvar o mandato daquele cara, aquele ex-PM que era do MBL, o Gabriel Monteiro, que cometeu tanto crime. É tanto crime pesado que se eu falar aqui todos os crimes que ele cometeu, eu acho que o YouTube até corta o alcance do canal. O cara é pedófilo, acusado de estupro, abuso sexual, rachadinha, tudo que você puder imaginar que alguém pode fazer de errado, o Gabriel Monteiro fez de errado. Eu queria até fazer um vídeo comemorando a cassação dele, mas eu falei, esse cara não vale 15 minutos do seu tempo e nem do meu. Tá cassado e já tem vários pedidos para impugnar a candidatura dele. A ver se vão impugnar ou não, porque como ele foi cassado depois que ele registrou a candidatura dele a deputado, então ele não era inelegível quando ele registrou a candidatura. Então vai parar no TSE e eu vou falar. Eu espero que a candidatura dele seja impugnada depois da eleição. Que aí os imbecis que votarem em pedófilo estuprador, os votos deles serão tornados nulos. Se a candidatura dele for impugnada antes da eleição, esses imbecis votam em outro pedófilo, em outro estuprador. Mas, se for depois da eleição, aí é tudo tornado nulo. E aí vai um monte de voto pro lixo. Então, o Carlos Bolsonaro parou a articulação, tanto é que o Gabriel Monteiro só tiveram 2 votos para salvá-lo. Aliás, 1 voto para salvá-lo e uma abstenção, que foi a do Carlos Bolsonaro, que não estava lá porque está de licença. E aí o que acontece? O Carlos Bolsonaro começou a ligar o gabinete do ódio, tanto é que começaram a pipocar fake news contra o Lula assim, sem parar, principalmente focando o público evangélico. Por quê? Porque o Bolsonaro tem que agora ganhar a eleição. E é por isso que ele parou de atacar as urnas, porque finalmente, uma coisa que o pessoal da campanha do Bolsonaro está falando para ele faz mais de 1 ano é o seguinte, olha Bolsonaro, quando você ataca as urnas, é discurso de perdedor. Você perde voto toda vez que você ataca a urna. Só que o Bolsonaro não ligava para isso, porque ele queria dar golpe, ele não queria ganhar a eleição. Ele sabe que ele não ganha a eleição. Então ele queria dar golpe. Eu vou perder voto. E eu com isso, eu não tenho que ganhar a eleição, eu tenho que dar golpe. Agora não. Por isso que ele parou de atacar as urnas nos últimos dias.
Ele só vai voltar a atacar as urnas se ele perceber que realmente não dá para ganhar a eleição e ele vai pro tudo ou nada. Aí ele volta a atacar, ele volta com tudo. Porém, tá difícil. Que agora ele não tem apoio dos militares. O Alexandre conseguiu articular com todos os setores da sociedade. O Alexandre foi lá pessoalmente, armou Arapuca pro Bolsonaro, com a ajuda do Paulo Guedes e com a ajuda do Ciro Nogueira. E aí eu vou te falar, o Paulo Guedes, inclusive o Bolsonaro tá irritado, porque o Paulo Guedes, quando foi ele quem articulou pro Bolsonaro ir lá no TSE com o Alexandre. O Bolsonaro não sabia que ia lá o Lula, que ia a Dilma, saíram várias matérias na mídia, na Globo News, uma das repórteres estava falando que no evento que teve depois, o Bolsonaro ficou no canto. E ela até fala, eu não posso mostrar aqui o vídeo porque senão a Globo rouba a monetização do canal. Mas a repórter da Globo News até fala, olha, o Bolsonaro ficou no canto. E é importante você prestar atenção nessa palavra, canto. É que ele estava no meio mais ou menos isolado, ele estava no canto isolado e estava todo mundo tirando selfie com o Lula, todo mundo querendo falar com o Lula, tinha fila para falar com o Lula. Isso é o quê? Expectativa de poder. Todo mundo em Brasília sabe que o novo presidente será o Lula, que o Bolsonaro é um cara que ele tem aí mais 2, 3 meses e que ele é irrelevante hoje no cenário nacional. A única relevância dele era ter a caneta BIC, que ele não pode mais usar, porque em véspera de eleição ele é proibido de usar a caneta. Então tá ruim a coisa pro Bolsonaro. Ele caiu na Arapuca, ele tá bravo com o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes ficou lá de bate-papo com a Dilma. E aí ele fala, pô, o cara vai lá, articula uma paz, aí eu caio no Arapuca, aí o cara que articula vai lá e fica de papinho com a Dilma. Pô, meu, você sabe como o Bolsonaro é. Por isso que você vê nos últimos dias o Bolsonaro em pânico total, tratando mal todo mundo à volta dele. O Bolsonaro não confia em nada e nem em ninguém, ele só confia no Carlos e nos filhos dele, e ele tá com paranoia total. Ele acha que todo mundo é traidor, inclusive o Paulo Guedes. Eu te digo, o Bolsonaro só não demite o Paulo Guedes assim na raiva, de cabeça quente, porque ele sabe que aí seria a última pá de cal no governo dele. Agora, a ver aí os próximos passos e prepara, ó, a gente precisa continuar firme na campanha para derrubar esse desgoverno fascista. Peço aí a sua inscrição no canal e prepara que provavelmente nas próximas semanas a gente vai rir muito do desespero do Bolsonaro, que cada vez vai ser maior. Falou!